Nos últimos minutos desse vídeo, eu vou te mostrar uma coisa que vai mudar a forma como você entende tudo que viveu até aqui. Porque existe uma diferença que quase ninguém conhece entre voltar a rezar e voltar a confiar. E Deus aceita uma antes da outra. Não do jeito que você imagina. Fica comigo até o fim. Agora me ouça com atenção. Você não abandonou Deus. Você está com raiva dele. E isso é o que ninguém te diz. São coisas completamente diferentes. Quem não acredita mais em Deus não sente raiva, sente indiferença. A raiva que você carrega desde aquela perda é, paradoxalmente, a última prova de fé que ainda resta dentro de você. E a Bíblia inteira confirma isso, de um jeito que provavelmente nenhuma homilia te contou ainda. Meu nome é Padre Sebastião Neves Barbosa. Sou pároco da Diocese de Mariana, Minas Gerais, há 40 anos. Já sentei na beira da cama de muita gente que perdeu tudo. Já ouvi o que as pessoas não contam nem para as filhas. E posso te dizer com certeza, o que você sente tem nome, tem história, tem lugar dentro da fé e tem saída. Mas precisa que você fique comigo até o fim desse vídeo. Eu sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. Mas o que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos da Igreja documentaram ao longo de séculos. São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Faustina Kowalska, o próprio São João Paulo II. Gente que passou pelo que você está passando e escreveu sobre isso com uma precisão que vai te surpreender. Antes de continuar, me ouça com atenção. Se você chegou até esse vídeo hoje, não foi por acaso. E se ele já tocou alguma coisa dentro de você antes mesmo de eu começar a falar, peço que fica comigo até o fim e se inscreve aqui no canal. Não para me fazer um favor, mas porque o que você vai ouvir hoje merece ser ouvido do começo ao fim, sem pressa. Aperta o sino de notificações para que da próxima vez que eu precisar te falar alguma coisa, você esteja aqui. Tenho uma memória que carrego desde os 22 anos. Eu era ainda seminarista quando minha mãe, Dona Generosa, morreu de câncer. 2 anos rezando todo dia para Nossa Senhora Aparecida pela cura dela. 2 anos de novena, de promessa, de missa. Ela morreu numa quinta-feira de manhã cedo, com a janela aberta e os pássaros cantando lá fora. Por muito tempo achei que os pássaros cantando eram uma crueldade. Que tipo de dia bonito era esse para Deus escolher para me tirar a minha mãe? O que me ficou na memória foram as mãos dela. Mesmo inconsciente, os dedos dela ainda apertavam as contas do terço. Ela já não se movia, mas as mãos ainda seguravam. 3 dias antes de morrer, quando eu cheguei no quarto chorando sem conseguir parar, ela me disse numa voz que mal saía: Sebastião, para de pedir para ele me guardar. Pede para ele me receber bem. Levei 15 anos de ministério para entender que aquela frase era a teologia mais profunda que qualquer manual do seminário tinha me ensinado. Eu uso um critério desde então para tudo o que falo sobre fé. Pergunto: minha mãe generosa do interior entenderia isso? Se precisar de livro para fazer sentido, está errado. A fé que salva é a que cabe na vida de qualquer pessoa, independente do que estudou. Vou fazer 3 revelações hoje.
A terceira é a mais importante. É a que eu prometi nos primeiros segundos desse vídeo e que vai mudar a forma como você vê tudo o que viveu. Não pule. Cada revelação prepara a seguinte. Quero te apresentar Dona Aparecida Ferreira dos Santos. 71 anos, moradora de Oliveira, no interior de Minas Gerais. Viúva há 5 anos. Perdeu o marido, seu Geraldo, de infarto fulminante numa noite de terça-feira. Ele se deitou e não acordou. 47 anos de casamento, 3 filhos. O do meio, Rodrigo, se afastou da família depois da morte do pai e ninguém entende bem por quê. Durante 28 anos, Dona Aparecida acendia uma vela para Nossa Senhora Aparecida toda quinta-feira às 6h30 na Igreja Matriz de Oliveira. Depois da morte do seu Geraldo, continuou indo à missa todo domingo, mas parou as velas de quinta sem explicar a ninguém. Ela guarda na carteira uma foto 3x4 do seu Geraldo, tirada na renovação de votos dos 40 anos deles. Toda vez que reza o terço e chega numa Ave Maria difícil, ela passa o polegar nessa foto sem perceber que está fazendo isso. Quando ela veio me procurar, me disse uma coisa que me gelou o sangue. Padre, eu não larguei de Deus, mas acho que Ele largou de mim primeiro. Essa frase é o que traz você aqui hoje, eu sei disso. A primeira revelação se chama a fidelidade que se chama distância. Quando a pessoa devota perde algo muito amado depois de ter rezado muito, o coração faz uma coisa automática e muito inteligente. Ela não abandona Deus completamente, porque isso seria admitir que a vida inteira foi um erro. Então encontra uma terceira via. Continua fazendo os gestos externos da fé, a missa, o terço, a novena, enquanto guarda o coração numa gaveta trancada. Continua fiel na aparência, mas cortou a intimidade. É como um casal que, depois de uma mágoa grande, continua vivendo na mesma casa, comendo na mesma mesa, dormindo no mesmo quarto, mas não se toca mais. Por fora, casamento intacto. Por dentro, 2 desconhecidos. Essa é a forma mais comum e mais invisível de raiva de Deus. Não o abandono, o distanciamento disfarçado de fidelidade. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e fundadora das Carmelitas Descalças no século XVI, escreveu no capítulo 28 de sua autobiografia, o livro chamado Vida, que passou mais de 18 anos em oração sem sentir nenhuma consolação. Ela descreveu momentos em que entrava na capela como quem entra num lugar de tortura, mas não saiu. E confessou que ficou muitos anos presente de corpo e ausente de alma diante de Deus. E que foi exatamente nessa honestidade brutal que encontrou o caminho de volta. Não foi a perfeição que a trouxe de volta, foi a verdade. Dona Aparecida era isso. 3 anos indo à missa todo domingo. 3 anos sem rezar o terço em casa, porque, como ela mesma disse, não via mais o sentido. Do lado de fora, mulher de fé inabalável. Por dentro, silêncio total. Então aqui está a instrução da primeira revelação. E vai parecer pequena demais para o tamanho do problema. É exatamente aí que está o segredo. Hoje à noite, antes de dormir, senta na beira da cama. Olha para a imagem de Nossa Senhora ou do Sagrado Coração que tiver no quarto
e diz em voz alta, não um pensamento, em voz alta, uma única frase: eu estou aqui, mas não estou bem. Só isso, sem continuar, sem pedir nada, sem explicar. São Agostinho escreveu nas Confissões que 3 palavras de honestidade valem mais do que 1 hora de oração decorada dita sem verdade. Quando você fizer isso, vai notar que algo pequeno muda no peito. Não alívio total, mas uma fresta. Essa fresta é a porta. Você vai pensar, mas isso é simples demais para um problema tão sério. Eu entendo esse pensamento. A gente foi ensinada que quanto maior o problema, mais longa precisa ser a oração. Mas São Pio de Pietrelcina dizia que Deus não mede oração por duração, mas por verdade. Uma frase verdadeira chega mais longe do que um rosário rezado com a mente em outro lugar. Antes da segunda revelação, que vai fazer você parar e respirar fundo, quero voltar um momento a Dona Aparecida, porque o que ela vivia não era só distância, era algo mais fundo, algo que parecia virtude e não era. A segunda revelação se chama a oração que se chama controle. Esta é a revelação que vai fazer você se reconhecer num erro que nunca percebeu, porque parece virtude. Durante anos, a pessoa rezou com intensidade, com persistência, com fé genuína, mas havia misturada nessa oração uma expectativa de resultado específico. Ela não rezava apenas para Deus, rezava para obter de Deus. A oração funcionava, sem que ela percebesse, como uma negociação. Eu faço minha parte, a novena, a promessa, a missa, e você faz a sua. Quando Deus não cumpriu o combinado, segundo ela, a sensação não foi apenas de dor, foi de traição. É como uma vela que a pessoa acende esperando que ela ilumine o caminho que ela mesma escolheu. Quando a vela ilumina outro caminho, o caminho que Deus escolheu, ela sente que a vela está errada. A oração como controle é a forma mais sofisticada e mais inconsciente de não confiar em Deus enquanto se finge confiar. São João da Cruz, doutor da Igreja e correformador do Carmelo no século XVI, descreveu em A Noite Escura da Alma o que chamou de apego espiritual. Quando a alma se apega não a Deus, mas ao que espera receber de Deus. E escreveu que esse apego é mais difícil de curar do que o apego aos pecados visíveis, porque está disfarçado de virtude. E que Deus, por misericórdia, remove o que a alma apega para liberar o que a alma precisa. Certa vez, uma senhora veio ao confessionário furiosa porque tinha feito promessa de andar descalça até um santuário de Nossa Senhora se o neto se curasse. O neto não se curou. Ela queria saber se tinha feito a promessa errado. E eu entendi naquele momento que a pergunta real não era sobre a promessa, era sobre por que Deus havia quebrado o contrato. Não estou dizendo que sua fé era falsa, estou dizendo que era humana. E Deus não pune o que é humano, ele purifica. Aqui está a instrução da segunda revelação. E vai parecer mais estranha ainda do que a primeira. Durante 7 dias, você vai rezar sem pedir nada, nenhum pedido. Escolhe o Salmo 62 e lê em voz alta 1 vez por dia, de manhã, antes do café. Não pede a cura, não pede a volta do filho, não pede nada que perdeu, só lê. No 7º dia, vai notar que algo mudou, não no mundo ao redor,
na forma como você se sente dentro do silêncio. Esse é o momento em que a oração para de ser negociação e começa a ser presença. Você vai pensar, mas se eu não pedir, como Deus vai saber o que eu preciso? Eu entendo, mas Jesus disse isso exatamente no Sermão da Montanha. Vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo que lhe peçais. Isso é o que ninguém te diz. O pedido não informa Deus. Ele informa você sobre o que você ainda não confia a Ele. Santa Faustina Kowalska, mística polonesa canonizada por São João Paulo II no ano 2000 e receptora das revelações da Divina Misericórdia, escreveu em seu diário, no parágrafo 1653, que num dos momentos mais sombrios de sua vida espiritual, quando sentia que Deus a havia abandonado completamente, ouviu interiormente estas palavras: Minha filha, teu sofrimento é uma oração. A raiva guardada, quando finalmente dita a Deus com honestidade, também é uma oração. Às vezes, é a mais verdadeira que você já fez. Agora chegamos ao que eu prometi no início. Fica comigo. A terceira revelação se chama a raiva que se chama fé. Antes de te explicar o mecanismo, preciso que você me responda internamente 5 perguntas. São sinais. E se você se reconhecer em 3 ou mais deles, essa revelação é diretamente para você. Primeiro sinal: você continua indo à missa, mas saiu de tudo o que fazia antes. O apostolado, o grupo de oração, a novena com as amigas. E quando alguém pergunta, você diz que não tem mais tempo ou que está cansada. Segundo sinal: quando alguém diz, Deus quis assim, ou Ele sabe o que faz, você sente um aperto no peito, não de conforto, de uma coisa que você preferiu não nomear. Terceiro sinal: você reza o terço até o fim, mas em algum momento percebe que está rezando com a boca, enquanto a cabeça está em outro lugar, e não tem energia nem para se culpar por isso. Quarto sinal: você parou de fazer pedidos específicos a Deus. Não porque virou mais madura espiritualmente, mas porque no fundo tem medo de pedir e não ser atendida de novo. Quinto sinal: há uma parte de você que sente que Deus a abandonou primeiro, antes de você se afastar, e que, portanto, o distanciamento atual é justo. Você nunca disse isso em voz alta. Talvez nem tenha deixado esse pensamento se completar, mas ele está lá, de madrugada, quando não tem como fugir. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. Agora o mecanismo. O espectador foi ensinado durante toda a vida que raiva de Deus é sinal de fé fraca, ingratidão ou até pecado. O vídeo que estou te apresentando hoje vai inverter completamente isso. A raiva de Deus, quando honesta, é a forma mais alta de fé que resta depois da perda. Porque para se enraivecer com alguém, é preciso ainda acreditar que esse alguém existe, que tem poder e que se importa. Ou que deveria se importar. Quem não tem mais fé nenhuma não sente raiva, sente indiferença. A raiva pressupõe relacionamento. É o grito de quem ainda está dentro da casa, mesmo que batendo na parede. E a Bíblia inteira documenta isso.
Jó passou capítulos inteiros questionando e acusando Deus de injustiça. Quando Deus apareceu no meio do redemoinho, não repreendeu Jó. Repreendeu os amigos que defendiam Deus com argumentos frios e sem coração. E declarou Jó justo. Os Salmos de Lamentação. Mais de um terço do saltério inteiro são gritos de raiva e abandono. O próprio Jesus na cruz gritou: Deus meu, por que me abandonaste? E esse grito não foi falta de fé. Foi a oração mais honesta da história humana. São João Paulo II, na Carta Apostólica Salvifici Doloris, de 1984, escreveu que o sofrimento humano carrega uma grandeza específica que não pode ser respondida com argumentos. Só pode ser respondida com presença e com a cruz. A raiva de quem sofre, disse ele, não é blasfêmia, é clamor. Deus não se assusta com a sua raiva, ele se entristece com o seu silêncio. Aqui está a instrução da terceira revelação. É a mais simples e a mais difícil ao mesmo tempo. Você vai escrever, à mão, num papel, não no celular, uma carta para Deus. Não uma oração formal, uma carta, com tudo que está guardado desde a perda, com a raiva, com a mágoa, com a pergunta que nunca teve coragem de fazer. Escreve tudo, sem censurar, sem condicença, sem eu sei que o Senhor sabe o que faz. Tudo. Quando terminar, coloca o papel dentro da Bíblia, no livro de Jó, e deixa lá por 30 dias. Não precisa rezar depois. Não precisa pedir perdão pela carta, só deixa. Muitas pessoas relatam que essa carta, feita uma vez com honestidade total, abre algo que anos de oração censurada não conseguiram abrir. Você vai pensar, mas e se o que eu escrever for uma ofensa grave a Deus? São Pio de Pietrelcina respondeu a uma penitente que tinha medo de ofender Deus com seus pensamentos raivosos, dizendo: Deus prefere a sua raiva honesta à sua gentileza falsa. Deus não se assusta com o que está dentro de você. Ele já sabe. O que ele espera é que você pare de esconder. Agora 5 instruções práticas. Anota se puder. Primeira, hoje à noite, senta na beira da cama e diz em voz alta: Eu estou aqui, mas não estou bem. Uma frase. Em voz alta, sem continuar. Isso não é derrota, é a abertura da porta. Segunda, durante 7 dias, lê o Salmo 62 uma vez por dia, de manhã, antes do café, sem fazer pedidos junto. Só lê. No 7º dia, observe o que mudou dentro do silêncio. Terceira, e essa é contraintuitiva, pare de pedir desculpa a Deus pela sua raiva antes de senti-la de verdade. Muitas pessoas pulam direto para o perdão sem passar pela honestidade. Deus não quer sua capitulação rápida, quer o seu coração real. Quarta, toda vez que alguém disser Deus quis assim e você sentir aquele aperto no peito, não force um sorriso, só responde internamente: eu ainda não entendo isso. E tá tudo bem não entender ainda. Essa é a oração mais madura que existe, a que admite que ainda não chegou lá. Quinta, e essa é a mais difícil, escreve a carta, à mão, num papel, com tudo, coloca no livro de Jó, deixa por 30 dias. Essa carta vai fazer por você o que nenhuma novena censurada conseguiu fazer, porque vai ser a primeira vez que você fala com Deus sem fingir que está bem.
Dona Aparecida escreveu a carta, 6 páginas, com raiva e com saudade, com a pergunta que ela nunca tinha formulado em voz alta. 42 dias depois, ela voltou às velas de quinta. Não porque a dor passou. A dor não passa assim. Mas ela me disse numa tarde de conversa no corredor da igreja: parece que agora eu rezo de verdade. Antes eu rezava com medo de sentir. Agora eu rezo sentindo tudo e continuo rezando. Ela ainda passa o polegar na foto do seu Geraldo toda vez que reza o terço. Mas agora ela sabe que está fazendo isso e deixa. Deus não se assusta com a sua raiva. Ele se entristece com o seu silêncio. Agora eu te entrego o que prometi, a diferença entre voltar a rezar e voltar a confiar. Rezar você já sabe fazer, mesmo com o coração fechado, mesmo com raiva. Já provou isso durante todos esses meses ou anos de missa com o interior vazio. Confiar é diferente. Confiar é soltar o resultado. É parar de negociar. É dizer, eu não entendo o que aconteceu, mas não vou fingir que entendo e também não vou fingir que está tudo bem. Deus aceita o retorno à oração antes do retorno à confiança. Você pode voltar a rezar de verdade antes de ter voltado a confiar de verdade. E é na oração honesta que a confiança, devagar, sem pressa e sem prazo, começa a crescer de volta. Não do jeito que você imagina, do jeito que Ele conduz. Vamos rezar juntos. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil e Mãe de cada pessoa que está aqui comigo agora, olha para cada uma dessas almas que carregaram por meses, por anos, uma raiva que não tinha nome e um silêncio que pesava mais do que qualquer fardo. Essas que foram à missa com o coração fechado, porque não sabiam que podiam chegar aberto e ferido. Essas que pararam de acender vela, de rezar novena, de participar do grupo, sem conseguir explicar por quê. Essas que ouviram Deus quis assim e sentiram que aquela frase era uma pedra, não um consolo. Intercede por cada uma delas diante do seu Filho. Pede para Ele que não as force a entender o que ainda não é hora de entender. Pede só que as segure, que mostre a elas que a raiva delas chegou até Ele como oração, que o silêncio delas foi ouvido, que ainda há tempo, que Ele nunca foi embora, que estava esperando do outro lado da gaveta trancada a hora em que elas abrissem só uma fresta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo. Se esse vídeo tocou o que você guardou por mais tempo do que devia, isso é o que ninguém te diz. Você não está sozinha. Nunca esteve. Se a mensagem de hoje fez sentido para o que você viveu, deixa o seu amém aqui embaixo. Não com palavras, com o coração. Aperta o joinha. É a sua forma de dizer: Padre, eu estava aqui e eu ouvi. E se você conhece alguém que também está carregando essa raiva em silêncio, manda esse vídeo. Às vezes a pessoa não precisa de conselho,
Precisa saber que o que sente tem nome, que Deus conhece esse nome e que ainda há tempo.